Deixa eu te contar uma coisa. Ninguém está se importando tanto assim com o que você faz. Você não é o centro das atenções. Isso pode parecer algo grosseiro, mas é de fato uma conversa de amiga, um papo muito sincero com você, que está aí buscando começar algo novo, mas está com medo de começar, com medo de se expor, com medo de tentar e parecer ser iniciante. Essa é uma notícia maravilhosa exatamente para você. Então respira e vem comigo porque esse vídeo foi feito para você. E posso falar que eu te entendo completamente de estar sentindo medo aí na sua nova trajetória, no seu novo passo, de tentar, de começar. O medo é, inclusive, algo necessário, algo importante. Por exemplo, quando a gente está lá na academia e eu vou fazer um exercício com uma carga mais alta, eu sinto medo e por isso eu me preparo, eu me posiciono da melhor forma para fazer a execução melhor para suportar aquela carga. Quando eu vou fazer um vídeo, uma conversa como essa que eu estou fazendo aqui agora com você, eu me preparo para que eu possa entregar o melhor vídeo, entregar o melhor conteúdo, falar de forma clara. E esse medinho que dá antes é muito importante para que você se prepare melhor, para que você não vá desavisado. Então, primeiro começando validando esse medo. Tá tudo bem sentir medo de começar algo novo. Tá tudo bem sentir medo de dar esse primeiro passo. Isso é super normal, sim. O medo de começar algo novo e principalmente o medo do julgamento. O que as outras pessoas vão pensar? O que elas vão falar? O que elas vão ver? Onde elas vão reparar? É muito importante porque ele afina a gente, ele prepara. Quando eu vou apresentar algo em público, eu não quero ir de qualquer jeito. Eu não quero que as pessoas me vejam gaguejar. Então eu me preparo, eu afino o meu machado. E até certo ponto ele é muito bom, esse medo para te preparar, para te fazer evoluir. Só que depois de certo ponto ele te paralisa. E quando eu estava lá no meu início para dar os meus primeiros passos na criação de conteúdo, gravando as minhas aulas, enfim, quando eu estava no meu começo, muito iniciante, morrendo de medo, morrendo de vergonha, eu conheci o viés cognitivo que a gente chama de efeito holofote. E começar a pensar assim mudou a minha forma de encarar a minha parte iniciante, o meu começo. O efeito holofote é um viés cognitivo que a pessoa tende a achar que ela é o centro das atenções. Então você tende a achar que todos os holofotes estão apontados para você. Isso acontece muito quando você entra num lugar em que você está desconfortável, que você está com vergonha, e aí você acha que está todo mundo te olhando, que está todo mundo reparando em você. Trazendo aqui para minha realidade, quando eu estava lá no início, eu tinha muito isso na minha cabeça, de que quando eu ia editar os meus vídeos nas aulas, fazendo as posturas, eu achava que as pessoas iam reparar naquela minha dobrinha ali que estava esquisita, no formato do meu corpo, na minha forma de falar. E a verdade é que as pessoas não estavam tão preocupadas com aqueles detalhes que só eu estava vendo. E aí eu comecei a entender que tá todo mundo preocupado, muito preocupado com as suas próprias inseguranças. A gente tende a achar que o outro é muito mais confiante, que o outro é muito mais seguro, que o outro não tem as questões, porque eu tenho o direito de ter as minhas inseguranças, de ter os meus medos, mas ela tá me olhando e ela tá vendo tudo isso, ela não sofre desse mesmo mal. Mas a verdade é que tá todo mundo muito preocupado com as suas próprias inseguranças. Entenda que eu não tô falando isso aqui de uma forma grosseira, de forma alguma. É só que se você não é o centro das atenções e não tem tanta gente te olhando assim como você acha, quer dizer que você pode tentar, você pode errar, você pode tentar de novo, você pode recalcular as rotas, mudar de ideia. Você entende que você fica mais livre? Se eu tivesse lá atrás me paralisado por não estar perfeito, por ser iniciante, por estar começando, eu não teria tantas evoluções, eu não estaria aqui conversando com você de uma forma tão natural, de uma forma mais fluida. De fato, tendo uma conversa, conseguindo fazer isso daqui sem me travar, sem ficar com tanta insegurança. Mas eu tive um começo, eu tive meu primeiro passo. E lá naquele meu primeiro vídeo, eu tinha as minhas inseguranças, eu tinha os meus medos. Eu até postei recentemente aquela trend que era primeiro você começa e depois você melhora. E lá aquela primeira Karine gravando o vídeo tinha insegurança com o seu cabelo, tinha insegurança com a sua roupa. Eu não estava 100% confortável, mas eu não permiti que isso me paralisasse. Você acha mesmo que as pessoas que assistiram o vídeo naquela época ficaram reparando tudo aquilo que eu reparei?
Ninguém tá reparando isso. E se tem alguém reparando, olhando os seus defeitos, é porque tá projetando a sua própria dor. Porque gostaria de estar ali fazendo e não foi capaz, não conseguiu dar esse passo. E aí já entra num outro ponto completamente diferente. Eu já ouvi isso daqui em alguns contextos e eu acho que faz muito sentido para essa conversa que a gente está tendo aqui agora. Um maratonista, ele nunca vai rir de quem está dando seus primeiros passos na corrida. Um jogador de tênis profissional super famoso, ele nunca vai rir de quem está fazendo a sua primeira aula de tênis. Só você vai colher as consequências das suas ações. Então, coloca de lado um pouquinho todo esse medo do julgamento, todo esse medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, porque esse maratonista, esse jogador de tênis profissional, ele sabe que para estar onde ele está hoje, ele teve que dar o seu primeiro passo. Essas pessoas que têm que ser a sua referência, claro, na sua área, elas vão estar te apoiando, elas vão estar torcendo por você. Então foca nisso, que é o que realmente importa. Você é a única pessoa que vai colher essas consequências das suas ações. Esquece esse medo do julgamento, esquece as pessoas. O que elas vão falar, o que elas vão pensar não importa. E lembra que tá todo mundo muito preocupado com as suas próprias inseguranças. Não tem tanta gente te olhando assim, te julgando assim como você acha. Não deixe que o medo do julgamento paralise e te impeça de colocar o seu trabalho no mundo, de fazer o que precisa ser feito. Você merece viver o resultado, as consequências que vêm depois que você dá esse seu primeiro passo. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Compartilha comigo as suas dores, os seus medos, o que está te impedindo de dar esse primeiro passo hoje, que eu vou amar continuar essa conversa com você aqui nos comentários. E compartilha com algum amigo que está precisando dessa dose de energia, de disposição e de coragem para dar o primeiro passo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo, tchau!